E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gleitson. Como prometido, nessa aula vou ensinar como inserir o ID de forma automática e vamos fazer um pequeno cadastro com o ID e com o nome, certo? Utilizando um exemplo prático. Então, bora programar? Bora começar. Para minha janela do VB, Alt F11. Primeiramente, vou inserir uma rotina para criar esse ID, certo? Vou digitar sub, que é o começo da minha rotina. Insere underline id, aperto enter e perceba que já me abriu o endsub, já é me acrescentado de forma automática. Então tudo que eu colocar entre o sub e o endsub vai ser executado, certo? Aqui você pode dar o nome que você quiser. Claro que a gente que programa sempre dá um nome mais intuitivo, certo? Então esse insere id, ele vai ser, sua tarefa vai ser sempre inserir um id de forma automática, certo? Sem repetições. Então qual é a primeira linha de comando que eu faço? Eu tomo como prática sempre ativar a minha não somente a minha planilha, mas ativar o meu arquivo, certo? Por quê? Porque se eu não ativando meu arquivo e executar um código e eu esteja selecionado em outra planilha, de outro arquivo, vai gerar um erro, certo? Então na prática, depois eu vou lhe mostrar o que aconteceria se eu não fizesse esse comando, certo? Então vamos lá. Windows, abre parênteses, abre aspas duplas, digito o nome do meu arquivo, que no caso é vídeo, aula, espaço, né, vídeo, espaço aula, ponto, a extensão do meu arquivo, xlsb. Por que eu não salvei em xlsm? Porque o xlsm ele toma muito mais espaço do que o xlsb, certo? Por esse detalhe, o nosso arquivo fica muito mais leve sendo xlsb. Eu fecho o parênteses, no caso aqui, estou com uma dificuldadezinha no meu parênteses, por isso que eu vou copiar e vou colar aqui, certo? Ponto activity. Então, esse código, essa linha de código já me garante que independentemente de onde eu executar essa rotina, quando eu executá-la, ele vai selecionar o meu arquivo, certo? Então quer dizer que se eu tiver duas pastas de trabalho abertas e executar esse código, ela vai me selecionar a pasta vídeo aula, certo? Não tendo esse código, geraria um erro. Feito isso, vou declarar minhas variáveis. Din w as worksheet, minha variável que vai selecionar minha planilha, certo? Din contador, as integer é inteira, porque vai ser o contador que vai pegar o meu ID e vai incrementar, certo? Sendo 1, 2, 3 e assim vai. E o din linha as integer também vai ser do tipo inteiro, vai ser numérica, certo? Do tipo inteiro, porque vai ser a variável que vai contar minhas linhas, certo? A minha linha que eu acabei de declarar como inteira vai ser 2. Por que 2? Porque a minha linha 1 vai ser o meu cabeçalho, certo? Então, já sabendo disso, vamos aqui para a planilha. Para mim ter acesso à planilha, eu clico aqui no símbolozinho do Excel. Perceba que aqui na minha coluna A eu vou selecionar, vou inserir uma nova coluna, certo? Vou apertar o Ctrl+. Certo? Inserir uma nova coluna. Essa minha coluna vai se chamar ID. Vou dar um preenchimentozinho de amarelo aqui nela. Certo? Então nessa coluna A vai receber o ID e na minha coluna B vai receber o nome, certo? Vamos voltar, apertando o Alt F11, vamos voltar para o nosso projeto.
Agora eu vou setar minha planilha. Set W, que no caso W vai se chamar a minha planilha. Quem é a minha planilha que eu vou estar trabalhando? A Plan 1, certo? Novamente Alt F11. Então set W é igual a sheets, abre aspas duplas, Plan 1, fecha aspas duplas. Vou novamente aqui, pessoal, pegar o parênteses aqui, fechá-lo, né? Vou passar para a próxima linha de comando, que no caso agora eu setei, agora eu vou selecioná-la, certo? W.select. Então toda vida que eu me dirigir a Plan 1, eu vou dizer que é a W, ela foi referenciada, certo? Então, sabendo disso, qual é a minha última linha no Excel? Vamos descobrir. Novamente vou clicar aqui no botão do Excel, vou dar o Ctrl, seta para baixo. Vemos aqui que é a 104.8576, certo? Então, sabendo disso, vou definir ela como a minha última linha. Vou novamente Alt F11. Vou dizer que o range, no intervalo no caso, abre parênteses, abre aspas duplas, A 10 48 576, fecho aspas, fecho meu parênteses, ponto select. Então ela vai, aqui já está sendo executado o código, certo? Vai selecionar minha planilha, que é a Plan 1. Vai estar, o meu cursor vai estar na minha última célula da minha planilha, que vai ser essa, a 10 48 576. Vou selection ponto end xloop ponto select. Ele vai subir agora para minha próxima, para minha primeira linha ativa, de cima para baixo, certo? Ou seja, vou novamente aqui, eu seguro o Ctrl, seta para cima, parou aqui no meu cabeçalho, que foi a minha última linha preenchida. Mas no meu caso, quando eu tiver com 1 aqui na célula 2, por exemplo, e quando eu der esse comando que eu inseri, do select.end xloop select, quando é como se eu estivesse apertando o Ctrl, seta para cima. Então ele vai parar na minha primeira linha que tiver preenchida, certo? Que no caso aqui é a A2. Então vou apagar aqui novamente e voltar para o meu código. Alt F11. Agora eu vou fazer uma estrutura de repetição, perdão, uma estrutura de verificação, o if active cell, se for igual ao ID, então meu contador vai ser igual a 0, certo? Se não, o meu contador vai ser igual a active cell.value. Ou seja, se o meu contador não for igual a 0, ele vai receber o valor que está na minha última linha preenchida, certo? Se no caso a minha última célula for 1, a próxima será 2 e assim por diante. End if. Após o final da minha instrução, vou dizer que o meu contador ele vai ser incrementado, é igual a ele mesmo, mais 1, justamente para que passe para a próxima linha, certo? O txt id, no meu caso, esse txt id1 é o objeto que vamos criar ainda, certo? Que vai receber o valor do meu contador. Vou dizer que o meu txt id
é igual a contador e feito, certo? Agora vamos criar esse objeto txt_id1, certo? Vou clicar no formulário. Observe que eu já me adiantei e já tenho um txt aqui, certo? Nada mais é que uma text box. Novamente vou mostrar para vocês. Vou apagá-la aqui no caso. Vou em exibir, caixa de ferramentas. Pego uma caixinha de texto, desenho aqui. Vou renomeá-la. Nesse caso vou renomeá-la porque vou trabalhar diretamente com ela. Vou dizer txt underline id. Aqui vocês não podem inserir alguns asteriscos específicos ou deixar espaço. No meu caso, normalmente quando eu vou renomear um objeto, eu sempre boto um underline depois do nome do objeto, certo? E que no caso vai ser minha primeira txt_id1, certo? Ela não pode estar vazia, porque se ela estiver vazia e executar o código, vai dar um erro. Então como é que eu driblo isso? Na minha propriedade value, ou no texto propriamente dito da caixa, eu insiro um zero, certo? Observe que conforme eu inseri um zero no texto, o value também já mudou para zero. Vou fechá-lo aqui. Vou só observar o nome da txt_id, txt_id1. Vou dar um duplo clique no formulário para voltar lá para o código, certo? Observe que conforme eu tinha digitado anteriormente, está tudo maiúsculo, já foi reconhecido, já passou a ficar minúsculo e maiúsculo, porque foi reconhecido o nome. E agora, para chamar essa função, acima aqui do A1, pessoal, no meu caso, eu vou inserir cal. Quando eu criar uma função, um comando e eu quiser chamá-lo, eu tenho que me referenciar pelo cal, certo? Então quando eu usar a expressão cal, eu vou estar chamando alguma coisa. Então cal, insere, underline e d. Observe que eu digitei todo o minúsculo e conforme ele reconheceu, ele já deixou como a primeira letra maiúscula, certo? E agora o que é que eu faço? Eu vou mudar aqui o código que a gente tinha trabalhado anteriormente. Anteriormente eu estava dizendo que na minha primeira célula, certo? Observe que estava 1 aqui, está correto. Vamos só copiar essa linha de comando e inserir uma anterior a ela, certo? O que é que eu vou dizer agora? Certo? Vou apagar o textbox 1 aqui, vou botar txt underline 1 e vamos observar. Estou dizendo o quê? Que quando ele verificar uma célula em branco, a partir da célula 1, ele vai jogar na primeira célula, certo? O valor do ID. Na segunda célula, sem mudar de linha, mudando apenas a coluna, o valor da textbox, certo? Vamos executar. Observe que já me carregou o zero aqui, conforme tínhamos predefinido lá. E vou botar um nome, tá? Gleidson. Vou clicar em cadastrar. Observe que deu um errozinho, vamos depurar. Bom que nós aprendemos junto. Bom, já vi que aqui o erro é conforme a minha extensão, certo? Observe que lá na parte superior me aparece videoaula.xlsm. Que no meu caso eu salvei até por engano, pessoal. Que por padrão eu já salvo por xlsb. Mas corrigindo, vou botar conforme já está no arquivo, certo? Vou botar xlsm. Vou novamente executar. Deu novamente um errozinho. Vamos observar o qual foi. Então pronto, pessoal. Fiz aqui a correção e vou explicar para vocês. O texto que tiver aqui na célula 1, que no nosso caso está todo minúsculo, ID, tem que estar
tem que estar idêntico ao texto que a gente identificou aqui na célula ativa, certo? Observe que eu vou botar todo maiúsculo. Vou minimizar aqui e vou executar o código novamente. Perceba que vai me dar o erro. Vou depurar. Vou trocar agora o texto por minúsculo, todo minúsculo. Vou executar novamente. Ele leu novamente o erro porque já passou daquele comando, certo? Vamos novamente agora. Vamos perceber que vai dar certo. Perceberam? Botar um novo nome, Lena. Certo? Observe que ele está incrementando. Tá, Ricardo. Pronto. Então era isso, pessoal. A aula passou mais do que o esperado, certo? Mas foi cumprido o objetivo. Aprendemos a ser o ID e aprendemos a cadastrar duas informações na nossa planilha, certo? Obrigado pela atenção. Gostou? Curta, comente, compartilhe, nos ajude, certo? E falou!